torcedor do Cruzeiro está um pouco mais aliviado depois de todo aquele turbilhão, né, que dizia que o Cruzeiro perderia os seus dois laterais, o que seria uma situação um tanto complicada, porque se ele perde os seus laterais, ele teria que ir no mercado para fazer uma aquisição, no mínimo, à altura dos jogadores que estava perdendo. E aí o Cruzeiro negou uma proposta do Como da Itália, mas o lateral esquerdo, que para muitos é mais promissor do que o próprio Kaique, Cauã Prates, este sim, vai embora do Cruzeiro no mês de agosto, após completar 18 anos de idade. Hoje ele assina o contrato com a equipe do Borussia Dortmund, segundo a informação do Vene Casagrande. Antes de entrarmos nesses assuntos e vamos falar de outras coisas mais, eu quero te pedir para deixar o seu like aqui na Cláudio Silva TV, hypar o vídeo, pegar o link, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui na Cláudio Silva TV, a gente tem uma meta para alcançar, que pretendemos chegar ao número de 45 mil seguidores aqui na Cláudio Silva TV. Você sabe, nós estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, muita coisa para poder ser, quer dizer, pouca coisa. Nada de muita coisa não, porque eu já não tenho mais capacidade psicológica para muita coisa não. Então, pouca coisa para que os estúdios Cláudio Silva TV possam ganhar todos os seus programas e algumas outras coisas mais que em breve você estará acompanhando através do Instagram da Cláudio Silva TV. Lá ia falar aqui no YouTube. Aqui no YouTube é YouTube, Instagram. E aí você vai... Fica de olho, fica atento, porque nós teremos novidades muito em breve. O Cruzeiro, ele iria vender os dois laterais que tem, laterais esquerdo, o lateral Kaique e o lateral Cauã Prates. O Kaique já estava praticamente acertado com o Como da Itália e o Cauã indo para Borussia Dortmund. Este segundo, a negociação já está sacramentada, o jogador não será mais atleta do Cruzeiro. Segundo a informação do Vene Casagrande, este atleta vai por um valor fixo de 7 milhões de euros, mas 5 milhões de bônus. E aí tem uma outra porcentagem, né, que o Cruzeiro terá sobre uma futura venda do atleta. E todo mundo sabe, né, o Borussia Dortmund é uma fábrica de vender jogadores, de fazer dinheiro. O Borussia tem um poder de negociação na Europa que é assustador. E fabrica grandes craques. Dificilmente erra a equipe do Borussia. E aí, para muitos, e eu não tiro a razão de ninguém, porque eu também vejo dessa forma, o Cauã tem um potencial maior do que o potencial do Kaique. Mas o Kaique é o titular da posição. Jogador que está indo para o seu 4º ano de profissional no Cruzeiro, ainda não ganhou com a camisa cruzeirense, precisa ganhar, assim como toda a instituição, todo o elenco, todos os jogadores que temos aqui não ganharam com a camisa do Cruzeiro e precisam, né, vencer para que possam valorizar ainda mais. E o Kaique, cotado inclusive para poder jogar na seleção brasileira, esteve na pré-lista, né, não sei como que está agora, mas fez um ano brilhante de 2025, se valorizou bastante. E o Como da Itália veio com muita força, né? Primeira proposta de 7 milhões de euros, o Cruzeiro rechaçou, e aí uma proposta de 10 milhões e o Cruzeiro interessou bastante. Mas no último minuto pesou a decisão do atleta, né? E eu fico satisfeito com isso, o torcedor do Cruzeiro fica satisfeito com isso, porque o Kaique, ele cria da Toca da Raposa, é um jogador que tem uma identificação muito positiva com a torcida, tem uma identificação muito grande com o clube, e tá aí, cara, das categorias de base, titular, cotado para a seleção brasileira, sendo observado por clubes europeus, formado dentro de casa, né? É por isso que é importante, dentro do tempo necessário, dar oportunidades aos garotos para que eles possam se destacar no mercado de transferências, porque isso ajuda muito a própria instituição. E aí eu acho que o Kaique fez a melhor escolha. A melhor escolha foi do Kaique de permanecer no Cruzeiro, porque uma coisa é você, por exemplo, ir pisar na Europa para jogar numa Juventus, na Inter de Milão, no Milan,
até mesmo no Napoli da vida e alguns outros clubes de boa conotação no futebol italiano. Outra coisa é você ir para jogar no Como. Um time irrisório, que não vai brigar por absolutamente nada. E o jogador está aqui no Cruzeiro, em um clube de ponta, na América, postulando grandes conquistas nessa temporada. Pelo menos disputar em alto nível, isso ninguém tem dúvida de que irá acontecer. Tem dúvida você que é chato. Você que é chato, você tem muita dúvida. Você que é chato, você tem várias objeções, negativista, né? Mas quem estuda o jogo de fato sabe que o Cruzeiro vai brigar, porque vai, né? O clube tem tudo para poder brigar na ponta das tabelas de todas as competições que irá disputar. E aí é muito melhor, né? É uma fala que já vem sendo circulada há muito tempo, rodada, inclusive, foi colocada primeiramente, pelo menos onde eu vi, pelo Gabigol. É melhor ficar no Brasil disputando títulos por um clube de primeira grandeza do que ir para a Europa, para jogar em clubes de menor expressão, sendo que hoje os salários que são praticados aqui no Brasil são salários altíssimos, salários que podem se manter jogadores de altíssimo nível, como que está acontecendo agora, não é? Volta de grandes craques, já aqui, grandes craques, não aceitando propostas do exterior, porque o futebol brasileiro oferece isso, né? Então a tomada do Kaique foi muito interessante, jogador titular absoluto da lateral esquerda do Cruzeiro, esteve bem próximo de pertencer à seleção do ano de 2025, foi por detalhes que não esteve por lá, e aí escolhe ficar aqui no Cruzeiro, e o Cruzeiro agora senta-se para poder fazer uma negociação com o atleta e, é óbvio, aumentar o vínculo do jogador com a instituição. O Kaique, ele pertence hoje uma ala do futebol mundial que poucos jogadores são formados por lá. E ele está aí sendo destaque numa posição altamente carente pelo futebol mundial, que naturalmente para lateral hoje se improvisa bastante jogadores, e ele é da formação bem ali naquele setor, então domina com excelência, né? E o Cruzeiro precisa mesmo valorizar. A negociação, para muitos, seria uma negociação rasa, barata, só que na realidade do futebol não é. É válido lembrar que o atleta é da lateral, ele pertence à lateral e não meio campo, e não um zagueiro de grande porte, e não estou falando de porte físico, estou falando de porte técnico. Ele não é um meio campista, ele não é um atacante, e para lateral é um preço natural. E aí, mas o do Flamengo, mas o do Sport, um monte de mas, isso, aquilo outro. Mas nós precisamos entender que por trás de cada negociação existe todo um contexto. O contrato do Kaique vai só até o final do ano que vem, né? Vai só até o final do ano que vem. E isso também é levado em consideração no momento da negociação, para que o clube aceite ou não aceite. Negociar o passe do atleta é olhar o tempo de contrato que ele ainda tem com a instituição. Isso tudo precisa ser levado em consideração, precisa ser colocado na ponta da caneta para que a negociação possa ser benéfica, possa ser vantajosa para ambas as partes. E aí o Cruzeiro agora, dando uma valorização ao jogador, ele vai renovar seu contrato, é natural que ganhe um aumento salarial, uma valorização, para que na próxima temporada, sendo o Cruzeiro vencedor na temporada 2026, consiga vender o atleta por um valor mais elevado do que os valores que foram colocados, 10 milhões de euros. Eu acho que é um teto normal para um lateral. Ainda tem muito a desenvolver, né? Tem 22 anos de idade apenas, tem aí pelo menos mais 6 é pouco, né? Pelo menos mais 8 anos jogando em alto nível, porque é jovem, já é titular de um grande clube do futebol sul-americano, e aí ele, olhado pelos clubes europeus, daqui a pouco se valoriza um pouco mais, e o Cruzeiro consegue fazer valores mais elevados do que os valores que estavam sendo colocados na negociação deste atleta. Para você que ficou até aqui, eu quero te pedir para deixar o seu like, hypar o vídeo. Tem que repetir, né? Porque pedir like é necessário. O YouTube pede que a gente peça. Então, deixa o seu like, hypa o vídeo,
Pega o link, manda nos grupos de WhatsApp. Se não era inscrito, se inscreva. Passa a ser inscrito a partir de agora. Todos os dias, 21 horas e 30 minutos. A partir da próxima sexta-feira, todos os dias, às 10 horas da manhã, nós estamos ao vivo. Às 21h30 com Bastidores Celeste. Às 10 horas da manhã, de 10 às 11h15, programa Contra-Ataque, com a apresentação de Cláudio Silva, Guilherme Pereira no comentário, Cássio Melo nos comentários, Reginaldo Sá nos comentários, Aline nos comentários. E aí nós estamos montando uma equipe robusta, com muito conhecimento e que vai levar até você uma grande discussão esportiva sem nenhum clubismo. Mentira, tem clubismo sim, às vezes tem. E aqui ninguém vai esconder isso de você, porque somos autênticos, realistas e verdadeiros. Um abraço, até mais!